Aleluia! Graça e paz, queridos, tudo bem? Deixa eu aumentar o brilho aqui. Queria, mais uma vez, agradecer o nosso pastor, a confiança de confiar essas ovelhinhas amadas à minha pessoa. É sempre, de fato, um privilégio, uma honra estar aqui. Eu estava, quando saiu a escala, eu falei, Senhor, sobre o que o Senhor deseja, né? Que eu fale, que eu traga para a igreja. E até o então, eu tinha pequenas notas, assim. Mas ontem eu estava tomando café da manhã com o meu esposo. E se você ainda não casou, case bem. Faz toda a diferença na vida da pessoa, amém? E a gente, na nossa conversa do café da manhã, entrou num tema que eu falei, é isso. É isso. Veio ao meu coração claramente, que era para conversarmos sobre isso hoje. Então, antes de dar prosseguimento ao que nós vamos falar, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a orarmos um pouco, agradecendo a palavra. Pai, obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos em uma igreja, Pai. Obrigada, Pai, por estarmos em uma igreja que, de fato, prega o Evangelho, Pai. O Evangelho pleno, Senhor, sem mistura. Não é leitinho, Pai, mas é um alimento sólido para que nós venhamos crescer de forma sadia. Obrigada, Pai, porque o diabo não vai roubar essa palavra, mas ela vai cair em bom solo. Ela vai dar frutos, Pai. Em todo momento oportuno, o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que foi ministrado nessa manhã, Pai, porque nós não vamos errar. Obrigada, Espírito Santo, por eu sendo de fato um canal totalmente desobstruído para falar e fazer conforme o Senhor deseja hoje nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra desde já, Pai. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, foi muito engraçado, porque o jeito que estava o meu coração de dar a introdução para essa palavra, o pastor Lucas falou parte. Quando a gente está inserido em um lugar, nós precisamos conhecer como aquele lugar funciona. Sabe, eu estou vendo uns hotéis, e toda vez que eu abro o hotel, antes de eu fechar o hotel, eu olho lá as regras. Porque eu preciso saber a hora que eu entro, a hora que eu saio, o que eu posso fazer lá, o que lá tem disponível para mim ou não. São critérios importantes para a gente fechar, certo? E quando a gente entra no reino de Deus, talvez tem coisas que no mundo não funcionem como funciona aqui. E a gente precisa ser apresentado a esses princípios. E em uma hora ou outra, você precisa ser relembrado desses princípios. Provavelmente o que nós vamos falar hoje você já conhece, talvez você conheça muito bem, mas pequenos detalhes, queridos, fazem toda a diferença. Uma obediência parcial não é obediência. Então, do mesmo jeito, quando nós estamos falando de honra, ou você honra por inteiro, ou de fato você não está honrando. Então, nós vamos entender aqui um pouquinho sobre como que funciona a honra no reino de Deus. Porque ela não é como funciona a honra, talvez, no mundo. Que muitas vezes a gente vê honrarias no mundo afora, que é da boca para fora. Necessariamente, talvez você veja pessoas em clubes, por exemplo, sei lá, vamos pensar em alguém da FIFA, que é obrigado a dar um troféu e uma medalha para um time que ele não estava torcendo. Ué, mas ele não está honrando? Aparentemente, sim. Então, nós vamos compreender um pouquinho sobre o que é honra nessa manhã. E honra é reconhecer valor. O pastor Carlos Júnior, que é uma pessoa que tivemos a honra de recepcionar em nossa igreja, de ouvir ele ministrar ainda sobre esse tema, ele tem uma frase que é muito reveladora sobre o que é honra. Honrar é dar valor. Desonrar é tratar como comum. Sabe que muitas vezes você pensa assim, mas eu estou honrando, mas toda vez que a gente trata alguma coisa como comum, na verdade não tem honra. E foi um princípio, queridos, que eu demorei um pouco a entender na palavra. Porque, para mim, eu sou uma pessoa que eu tenho um senso de justiça muito grande. E quando você tem esse senso de justiça, você é tendencioso a olhar as coisas por um lado assim, olho por olho, dente por dente. A gente banalizou uma coisa muito bonita, reciprocidade, Thalita. Eu não sou maldoso, eu sou recíproco. E se eu te dizer
disser que honra não é isso. Honra não é pagar na mesma moeda. Não é olho por olho, dente por dente. Então, tem coisas, queridos, que para a gente entender como funciona, às vezes a gente precisa tirar uma película de pó que está ali para você ir limpando. Aí, de fato, sabe quando você liga um projetor e você tem que ajustar a lente para focar? E aí a gente vai tirando. Essa não é. Opa, agora eu achei o foco. E essa manhã eu creio que Deus quer dar esse foco para esse princípio, que é o princípio da honra. Amém? Honra, ela é um posicionamento do coração, antes de ser uma ação externa. Antes de você externar, honra é uma coisa que está no coração, é um desejo, é uma atitude interna. Ela acaba se externando, mas tem que ser algo que vem do seu coração. Senão, querido, pode ser aparência, pode ser protocolo, pode ser qualquer coisa. Mas honra, se o seu coração não estiver ligado, não estiver conectado, não é. Então, nós vamos falar um pouquinho. Honra está ligada à cultura do nosso reino. Ela precisa fazer parte da nossa identidade como filhos de Deus. Filhos de Deus precisam saber andar em honra. Amém? Não é um comportamento somente, mas tem que ser uma coisa enraizada na nossa estrutura, querido. Quando a gente trata de princípio, nós estamos falando de uma coisa que não pode ser negligenciada. Princípio é porque é principal, porque é elementar. Amém? Então, se para você, até então, honra era algo a mais, você hoje vai desconstruir isso e vai ver que não, é algo natural para o Filho de Deus. É algo natural na cultura do reino. Amém? Aleluia. E é tão natural, queridos, que Deus fez isso por nós. Ele nos honrou. Em Salmos 8, 3, 5... Salmos 8, 3, 5. Eu creio que a maior parte dos meus versículos estão na NVI. Se você quiser alterar no seu aplicativo. Diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor que Deus, e o coroaste com glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os pés tudo puseste. Sabe, queridos, aqui esse versículo, ele é um versículo que ele, teologicamente, às vezes ele causa algumas confusões. A palavra Deus, tu o fizestes, no entanto, fizestes um pouco menor que Deus, é Elohim. E Elohim pode ser traduzido também como anjo. Porém, na maior parte das vezes, Elohim está se referindo a Deus. E alguns teólogos, eles acreditam que o homem ele é inferior aos anjos, então ele não poderia ser um pouco menor que Deus. Acha que está invertido essa questão. Mas não, queridos, o próprio verso, quando você continua, dá a entender que é que é Deus mesmo, porque fala assim, ó: tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Sabe, queridos, a única pessoa que está abaixo, em autoridade de Deus, é o homem. Tanto que os anjos, eles nos servem. Como que você pode ser menor do que aquela pessoa que foi feita para te servir? Não faria sentido, amém? Então, se a sua Bíblia está assim, é só uma explicação para você falar, mas a minha não está assim. Essa menina está mentindo. Ela está se confundindo, tá bom? Então, aqui, nós fomos feitos um pouco menores que Deus. E de glória e honra, nós fomos coroados. Agora, eu te pergunto aqui, o homem merecia tal honra? Nós vemos, queridos, que a atitude de Deus é honrar antes do homem merecer. Só que a gente tem a inversão de valores, que a gente só acha que deve honrar quem merece. E aqui não foi assim que Deus fez. O princípio de honra vem antes das obras. Amém?
Então, às vezes, a gente está esperando alguém merecer alguma coisa para a gente honrar a pessoa na posição que ela está. Nós estamos errados quando nós fazemos isso. Amém? Então, nós vemos que honra aqui é tratado, querido, como ornamento, esplendor, majestade. Então, quando você faz o básico, quando você faz o mínimo, não é honra. Sabe, básico de você ter numa casa, você precisa ter cama, você precisa ter geladeira, você talvez precise cadeiras, mesa, um sofá. Isso é o básico. Mas quadro, planta, ornamento não é básico. Você consegue morar sem ornamento. Então, quando nós estamos falando de honra, nós estamos falando de algo a mais do que o básico. Eita, Thalita, aí ficou difícil para mim, porque eu já estou com dificuldade de tratar o irmão aqui no básico. No respeito, na cordialidade. Você está falando que eu tenho que ornamentar isso, fazer algo a mais. É o nosso reino, meu amor. Amém. Não sou eu que estou falando. É a palavra. Aleluia. Nós precisamos entender o que honra não é, porque honra é facilmente algo deturpado no nosso dia a dia. E a gente fica confuso e faz qualquer coisa, menos honrar. E a primeira coisa que a gente confunde é honra com obediência. É muito na linha ali. Mas honra não é obediência. Se honra nasce no coração, precisamos entender que honra não é para não confundir esses princípios. É possível obedecer sem honrar, mas é impossível honrar sem em algum nível você obedecer. Amém? Você consegue, queridos, obedecer. Você está aqui, eu estou fazendo, mas está errado isso aqui. Não é assim que se faz, não. Mas ele mandou, estou fazendo. Ela mandou, eu estou fazendo. Eu não concordo com isso aqui, não. Mas isso não é honra. Agora, quando você fala assim, não, mas eu honro fulano de tal porque eu obedeço. Se você obedece dessa forma, isso não é honra. Agora, toda vez que você está honrando, provavelmente você está obedecendo. A gente está fazendo, muitas vezes, nem por um comando verbalizado, mas porque você sabe que aquilo agrada a pessoa. Você já se pegou fazendo uma coisa e fazendo assim, eu podia fazer desse jeito, mas eu acho que esse jeito aqui alegra mais o coração do Senhor. E aí você vai e faz. Às vezes é o jeito mais difícil. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, eu fui fazer um pagamento. Só que aí eu falei para a pessoa, olha, é isso. A pessoa falou, é isso. Aí eu fui lá e coloquei mais, sabe? Porque essa quantia, para mim, não mudaria a minha situação. Mas eu sei que pode ser um sorvete para ele tomar com a família dele. E eu falei, uau. Você sabia que essa pessoa estava recebendo por um serviço? Algo combinado? Sabe contrato? Você faz tal coisa, eu pago tal coisa? Você sabia que essa pessoa, inclusive, hierarquicamente falando, e depois a gente vai voltar nesse tópico, até estaria inferior? Mas quem deu honra? Essa pessoa, ela foi honrada. Sabe, queridos, é um exemplo. Nem sempre honra envolve dinheiro. Mas é um exemplo para você saber que honra é fazer a mais. Ele não somente obedeceu ali o que cumpriu o contrato. Ele falou, não, eu vou fazer a mais. Porque eu sei que meu pai é generoso. Meu pai gosta disso. Eu falei, que legal isso. Não é para se aparecer, queridos. Provavelmente ninguém mais sabe. E eu nem falei o nome da pessoa. Mas Deus viu. Amém. E aí nós vamos para outra parte, né? Honra não é só para quando alguém está vendo. É mais que isso. Então, a obediência, ela pode ser externa. Na prática, eu posso dar um comando, a pessoa ir fazer, e eu falar assim, foi feito, fui obediente. Mas a honra é interna. Então, mesmo que ela seja obediente, eu não consigo ver por fora como está o coração dentro. Nessa questão de obediência. Então, toda vez que você for obedecer, aproveite para ir honrando. Toda vez que a gente vai obedecer, a gente tem a oportunidade de honrar também. Amém?
nós podemos fazer um pequeno ornamento na nossa ação. Podemos obedecer e estar em rebeldia internamente. Jesus, ele confronta as pessoas a terem uma obediência sem ter o coração envolvido na coisa. Nós vamos ver isso em Mateus 15:8. Mateus 15:8 é bem curtinho, diz assim: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, nós vemos que a boca ela pode até falar uma coisa, ter até aparência de honra, mas o coração pode não estar conectado. E que nós não sejamos esse tipo de pessoa hipócrita, querido. Nós nos tornamos, de fato, cristãos hipócritas, quando não compreendemos o propósito real da honra. Porque você vai fazer por aparência e você não vai estar com o coração conectado. Eu vou te dar uma sugestão. Se você fosse fazer alguma coisa por aparência, que não vai ter honra envolvida, é melhor você não fazer nada. Espera, alinha o seu coração e na hora que você for ter uma atitude honrosa, que de fato venha de dentro. Amém? Porque a gente não precisa, querido, ser mentiroso, nós não precisamos viver de aparência, não é esse o desejo de Deus. E se algo em nós precisa ser tratado, nós precisamos identificar e tratar antes de prosseguir. Amém? Aleluia. Eu sei que no mundo as coisas são muito por aparência, aí eu preciso parecer, aí precisam me ver fazendo tal coisa. Mas sabe, queridos, mais importa a opinião de Deus a seu respeito do que das pessoas. Tem que estar tudo certo aqui. Amém? Aleluia. Eu posso dar, por exemplo, um presente. Sabe quando a gente faz aniversário, a gente fica na expectativa do que o nosso cônjuge vai dar pra gente. Você fica ali. O que vem? Uma pessoa que ela faz por obrigação, por obediência, ela pode dar uma meia. Vou falar uma coisa aqui que as mulheres vão entender. Uma panela. Você pega qualquer utensílio e você fala, isso aqui. Agora, queridos, quando você honra, você para e você fala, será que gosta disso aqui? Não é uma questão de dinheiro, pode ser um sabonete, mas entre tantos sabonetes você vai falar, ela gosta de cheiro de flor, ou ela gosta de cheiro de doce. Entre as opções que tem, você tenta agradar. Isso é uma honra. E entendeu que não é uma questão de dinheiro, que a panela pode ser bem mais cara que o sabonete? Mas qual a intenção? É assim, é o nosso coração envolvido. Honrar, queridos, assim como Jesus falou lá, não é bajulação verbal. Nossa, está tão bonito, tão maravilhoso, tão não sei o quê, tão não sei o quê. Nossa, que eu adoro que não sei o quê. E o coração está lá, ai, eu tenho que aguentar mais uma vez. Nossa, vai embora quando essa pessoa, hein? Pelo amor de Deus. Bajulação verbal. Honra não é isso. Inclusive, aí aqui tem Lucas 6:46 que diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Quer dizer, as pessoas falavam, bajulavam, nossa, é o Senhor, ai, mestre, ai, não sei o quê. Mas na hora de obedecer, de fazer o que era solicitado, não fazia. Mas falava. Parecia. Mas não fazia. E a gente não pode ser assim. Como honra é uma atitude do coração, falar e não fazer também não é honra. Você falar e você não ter a pessoa em conta do tanto que você está elogiando, também não é honra. Também é aparência. A honra, ela passa por 3 estágios importantes. Ela começa no nosso coração. Mas é importante a gente entender que ela começa, ela não vem só do coração. Porque, ai, Thalita, mas eu amo muito. E você não faz nada, você também não está honrando. Ela precisa ser externada de alguma forma.
Então, ela começa no coração, ela passa pela sua boca, você verbaliza, você fala, mas ela termina com as suas ações, ela termina com você servindo a pessoa a quem você está honrando. Você se submetendo, você agindo de algum modo, demonstrando essa honra. Amém? Honra não é só boa intenção. Honra é ação. Amém? Aleluia. Honra também não é concordar, querido. Tem pessoas que conseguem concordar com outras pessoas e não honrar. Mas tem pessoas também que vão falar assim, olha, eu não concordo muito, mas eu honro a sua vida, eu vou me submeter a essa visão. Eu vou fazer isso. Claro que a gente está falando de coisas alinhadas à palavra, amém? Se você receber um comando, sei lá, do seu chefe, que não é alinhado na palavra, que é para cometer uma infração, um crime, você não vai se submeter a isso. Você vai falar, eu não concordo e por princípios eu não posso praticar isso. E não vai fazer. Mas tem coisa, querido, que dói um pouquinho na gente. Mas nem tudo é do nosso jeito. Sua ideia pode ser boa, pode ser maravilhosa, mas nem sempre ela vai ser colocada em prática. E você vai ter que honrar outra pessoa. Amém? Nem sempre essa pessoa que você vai honrar, você vai ter a maior afinidade do mundo por ela. Nem sempre. Talvez você não goste do jeito que ela se expressa, do jeito que ela fala, e você vai ter que honrar. Amém? Aleluia. Então, é importante a gente entender que honra nem sempre é concordar com tudo. Você pode, inclusive, discordar, expressar em amor a sua discordância. Mas, a partir do momento que quem está à frente fala assim, vai ser assim, você vai falar, amém. Então, eu vou agir conforme. E fechou. Aqui, ó. É agir, mudar o coração e fazer. Sabe que também não vai ser honra se você falar assim, tudo bem, então vou fazer do seu jeito. Ó, eu estou fazendo aqui, mas eu já falei para ele que desse jeito não era bom, não. Você está vendo, né? Isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar, isso aqui... Acabou a honra. Amém? É se submeter de fato. Aleluia. Quando honramos, não é um problema fazer desse jeito, porque o chefe quer. Não é um problema. Sabe que eu já me peguei em momentos com alguns chefes desafiadores, que eu falava assim, meu Deus, essa pessoa vai querer do jeito mais difícil. E aí, às vezes, ela falava o jeito difícil, e eu olhava e eu falava assim, tem como isso ainda ficar melhor. E eu fazia do jeito mais difícil do que ela pediu. Porque eu entendia que eu precisava honrar. E eu ia fazer do melhor que eu sabia. Por isso. Então, se muitas vezes está sendo tão difícil, toda hora você fica com a sensação de rebeldia, olha, sonda o teu coração para ver se, de repente, não é o princípio da honra que está faltando. Se você colocar a honra, as coisas vão ficar mais leves. Você pode fazer até o jeito mais fácil, mas porque você está debaixo de um princípio, isso não vai ser peso para você. Aleluia. E é muito legal, queridos, honra é uma coisa assim... tão maluca do reino de Deus, que nem sempre você também não honra por necessidade. Não é porque a pessoa precisa que você vai honrar. Às vezes essa pessoa já tem tudo e você vai honrar ainda assim. Ai, Thalita, mas onde que tem isso na Bíblia? Tem, eu vou pedir para você abrir, para nós lermos com calma. 2 Samuel 23, do 14 ao 17. Segunda Samuel 23. Estando Davi nessa fortaleza, o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica à porta de Belém. Então, aqueles 3, e aqui está falando dos melhores guerreiros de Davi, os 3 considerados valentes de Davi, atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna de Belém e trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a beber.
em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: longe de mim fazer isso, ó Senhor. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. Assim, Davi não quis beber daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Querido, aqui não está falando que Davi estava com uma sede mortal, que ou ele bebia água e não tinha água em lugar nenhum, ou ele caía duro. Não, ele tinha água, ele tinha suprimento, ele tinha um exército, ele tinha dinheiro, mas ele tinha um desejo, uma nota no coração dele. Nossa, como eu queria beber aquela água. Era uma necessidade? Não, era desejo. Mas esses homens, por entenderem de honra, eles invadiram o exército inimigo, pegaram água do poço que estava lá e trouxeram para o rei deles, honrando o rei deles. Não é necessidade. Amém? Honra vai além de você observar uma necessidade e você suprir. Inclusive, pode ser uma não necessidade e você fez. Ainda assim, honrando. Aleluia. Isso não era uma sede impossível. Era só um desejo. Mas quando você vive numa cultura de honra, queridos, não tem nada que te alegra mais do que você falar assim, cara, consegui fazer isso aqui que essa pessoa queria muito. Te traz uma realização interna que você fala, valeu a pena o sacrifício. Aleluia. Isso nos leva a outro ponto. Honra também não é interesse. Esses homens, aqui fala os 3 principais guerreiros. Provavelmente eles eram os melhores que Davi tinha. Não só por lealdade, integridade e companheirismo. Eles eram homens bons. Eles, em 3, invadiram outro exército para pegar água e saíram vivos. Imagina. Provavelmente, queridos, a Bíblia não trata isso, mas eu acredito, pensando, conjecturando, que dificilmente Davi tiraria esses homens do exército para pôr em governo. Eu não vou tirar alguém que faz uma coisa muito, muito boa, que é meu braço direito daqui, e pôr em outro lugar. Esses homens, eles sabiam que eles já estavam no patamar máximo que eles chegariam de servir o rei. Eles não fizeram por interesse. Eles não fizeram para se aparecer. Porque aqui fala, os feitos dos 3 principais guerreiros. Eles já eram os 3 principais. Eles simplesmente tinham o desejo de honrar a vida do rei deles. Amém. Aleluia. Tal desejo era esse, que eles poderiam ter morrido invadindo outro acampamento. Mas eles queriam realizar o desejo que estava no coração do rei deles. Mesmo assim, eles fizeram. Honra não é troca. Você vai ver que aqui ele não pediu nada para Davi. Ai, faz alguma coisa. Não, a gente fez isso, a gente deu água para ele, porque ele deu uma armadura nova para cada um aqui. Então, vamos lá pegar água. Não. Sabe aquela coisa que você expressa, você com você mesmo? Nossa, hoje está calor, eu queria um sorvete e tal. Foi o bastante. Não teve uma promessa, não teve uma troca, não teve uma barganha, não teve nada. Nada. Honra é a iniciativa de quem entende o valor do outro. Eles sabiam da preciosidade do rei que eles tinham e eles queriam honrar esse rei. É dar valor, importância para outra pessoa. Aleluia. Nós vemos um líder aqui sendo honrado. Mas nós precisamos entender que honra não é só para quem está acima. Hierarquicamente falando. Nós devemos honrar o outro sempre. Na posição que você tiver, você pode ter certeza que sempre vai ter alguém que você pode honrar. E quando isso está na nossa cultura, queridos, isso é tão natural para a gente. Tão natural você perceber uma coisa e você falar assim, vou fazer isso aqui para agradar a tua pessoa. E não é para viver de aceitação. Nós já fomos aceitos pelo Rei dos Reis, queridos. Não é uma necessidade nossa essa aprovação do outro. Não deve ser. Mas nós fazemos porque nós queremos ser, de fato, um canal de Deus na vida das outras pessoas.
Nós queremos ser abençoadores como o nosso Pai é. Ele gosta de fazer o que está no nosso coração. E se nós vemos e nós podemos fazer pelo outro, que sejamos esse braço desse rio alcançando a vida dessa pessoa. Precisa pedir? Não, não precisa pedir. Aqui Davi não falou para eles, vocês poderiam ir lá? Não. Às vezes a gente está esperando, sabe? Mas não falou nada, então. Não é isso. Honrar líderes, autoridades, pastores, é bíblico. Mas a honra também deve ser para quem serve conosco, para quem está começando, para quem está sobre a nossa responsabilidade, para quem aparentemente não pode dar coisas para você, para quem aparentemente sabe um pouco menos que você. Porque honra não é interesse. Aleluia. Jesus, ele honrou pessoas que, na teoria, eram invisíveis para a sociedade. Na passagem da mulher samaritana, ele vai falar com uma mulher que já não tinha o mesmo peso, o mesmo valor na sociedade. Uma mulher samaritana, que já não se dava muito com os judeus. E mais, uma mulher samaritana que já não se dava muito bem nem com o próprio povo dela, porque ela era considerada uma mulher de uma moral duvidosa. Ainda assim, ele fala com ela. Ele ensina ela, ele dá uma aula particular para essa mulher sobre adoração. E ele se revela a ela. Na teoria, ele não precisava dar toda essa honra, não. Ixi, isso é uma mulher. É daquele povo. É uma mulher que nem aquele povo quer falar com ela a hora que ela está vindo. Pelo amor de Deus, ela veio na hora que ela não encontra ninguém para pegar água. Mas ele não fez isso, queridos. E glória a Deus. Porque eu e você também não estaríamos na mesma altura hierárquica de Jesus Cristo. Mas ele se importou com a gente, ele nos honrou. Amém. Ele não voltou para trás, ele cumpriu o plano. Honra não é somente na frente, queridos. Eu vou fazer aqui tudo do jeito que a pessoa quer. Aí quando a pessoa vira as costas, você faz tudo do seu jeito. Ou na frente da pessoa, você é encantador, você é maravilhoso. Virou as costas, nossa, mas tem um gênio impossível essa daí, né? Pelo amor de Deus. Que menininha petulante. Que menininha arrogante. Porque se é do coração, querido, seu coração não vai mudar da água para o vinho, não virar de costas. Se está acontecendo, a gente vai ter que conversar, que tem alguma coisa muito errada aí. Então, nós precisamos compreender esse princípio, queridos, porque ele é deturpado o tempo todo na nossa sociedade. Na nossa sociedade, o tempo inteiro é a aparência. E quando nós falamos de honra, biblicamente falando, de verdade, a aparência vai pouco importar dentro do contexto da honra. Porque você pode externar, inclusive, só para a pessoa. Ninguém ficou sabendo que você honrou aquela pessoa. Mas você fez. Honra não é merecimento. Lembra que eu falei para vocês que foi uma coisa que eu demorei a entender como que funcionava o conceito por conta de um princípio, de uma ideia, na verdade, de justiça, do que merece, do que não merece. Não, mas não é justo. A pessoa não é justo receber isso aqui, porque não fez para isso. Nós vamos ver uma passagem, é um pouquinho grande, 1 Samuel 24, do 1 ao 10. Mas eu queria ler para você ver como Davi honrou Saul, quando ele não merecia. Aqui, inclusive, Saul estava perseguindo Davi. 1 Samuel 24, do 1 ao 10. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, disseram-lhe que Davi estava no deserto em Gede. Não sei pronunciar essa palavra. Então, Saul tomou 3.000 homens, 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e dos seus homens.
Perto dos rochedos das cabras monteses, ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Estes lhes disseram: este é o dia o qual o Senhor falou a você: entregarei nas tuas mãos o teu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul e disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se prostrado, com o rosto em terra, e disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pôde ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Aleluia. Vocês perceberam que Saul, ele descobre que Davi está em um lugar com os seus homens, ele vai atrás de Davi. Ele acaba entrando para fazer as necessidades dele, bem no lugar que Davi estava com os soldados. Os soldados já estavam que nem, sei lá, Rottweiler. Agora a gente pega. É agora. E Davi, não, calma. Davi, inclusive, sentiu peso por ter cortado um pedaço do manto de Saul. Isso é honra, querido. Saul queria perseguir Davi? Sim. Se Saul pegasse Davi, provavelmente matava Davi? Sim. Saul merecia honra? Não. Aparentemente, não. Mas Davi sabia que ele havia sido ungido. E Davi falou: ele tem uma posição de honra. E eu vou honrar ele segundo a posição que ele tem, independentemente do que ele está fazendo. Como eu suponho que não tem ninguém querendo matar você, eu acho que para você vai ser um pouquinho mais fácil honrar. Amém? Se Davi fez tudo isso, conseguiu, que a gente tem esse coração, querido. Não é por merecimento. O homem estava perseguindo Davi. E ele amou, ele honrou. Ele não fez nenhum dano. A gente, às vezes, a pessoa só falou alguma coisa que a gente não gostou. A gente já não quer honrar mais. E a dar não vai dar mais, não. E aí, não sei o quê. Eu acho que é mais fácil a gente ser cristão quando a gente começa a dar o verdadeiro peso que as coisas têm. A gente é tendencioso, às vezes, a fazer uma tempestade no copo d'água, sabe? E quando você já vem e fala, independente do que for, eu vou honrar mesmo, aquilo já sai, já passa, você já vai, já faz. Não deixa as coisas crescerem. As coisas crescem porque a gente dá ibope. As coisas crescem porque a gente foca na coisa errada. Que se o seu foco fosse a palavra de Deus que está falando aqui, isso aqui já é pequeno, porque eu tenho que seguir a palavra mesmo e vamos. Amém. Aleluia. É muito mais fácil. E sabe, eu vendo essa passagem, o Senhor mostrou tantas coisas preciosas, querido. Nesse caso, aqui nessa passagem, Davi, inclusive, também já tinha sido ungido rei. Ele só não estava no trono, mas ele sabia que unção ele já tinha. Ainda assim, ele entendeu, não é o meu tempo, não é desse modo, eu vou me submeter, porque o rei ainda é ele. E aí ele chama Saul de rei. Ó rei, meu senhor, o Senhor te ungiu. Meu Deus. Meu Deus. Opa, peraí. Saul estava errado?
indo atrás de Davi? Provavelmente. Mas Davi, ele poupou por honra a unção. Ainda que alguém da liderança, alguém que seja seu superior, alguém, às vezes até que more com você, querido, fale aos seus olhos. Continue honrando. Continue agindo com o princípio da honra, andando em honra. Nós não temos liberalidade para fugir da cultura da honra por causa do que a outra pessoa fez. Porque a cultura da honra é por causa de quem você é. Amém? Aleluia. E aí veio uma parte que eu falei, nossa Deus. Uma promessa, ela não autoriza a desonra. Como assim, Thalita? Aqui Davi, ele já tinha sido ungido. Ele sabia o que estava por vir para ele. Mas ele de jeito nenhum, ele rejeitou da honra para o rei dele, que ainda era o rei dele. Eu não sei o que o Senhor falou ao seu coração. Eu não sei as palavras que você já teve sobre o seu chamado, sobre quem você é em Deus. Talvez você seja um evangelista que vai arrastar milhões. Mas enquanto você estiver aqui, plantado aqui, você vai ter que honrar esse lugar que você está. Amém. Sabe, queridos, você foi plantado aqui. Deus sabe que tipo de nutriente tem nesse solo para você. Então é porque eu e você, nós precisamos do que nós temos aqui. É possível você ver uma planta, se você pegar, acho que a hortênsia, ela muda de cor dependendo do solo que ela é plantada. Então você pega a hortênsia aqui, ela está roxa, você planta lá, ela ficou azul. Por quê? Porque o tipo de nutriente que tem naquele solo importa. Enquanto você estiver se alimentando nesse solo, honre o que está aqui. Se submeta a essa visão. Ah, Thalita, mas é porque você não tem ideia. Essa igreja aqui é pequena. Perto do que Deus falou que eu vou viver, mas não é agora. Não é ainda. E eu ouso dizer que você não vai chegar lá se você não se submeter agora. Porque Deus sabia o que tinha aqui para você. Do mesmo jeito que Ele sabe o que tem aqui para mim. O que eu preciso me submeter, onde eu preciso crescer. E a igreja local, queridos, é um celeiro precioso para desenvolver. É um celeiro precioso. Então que a gente saiba honrar nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Não fale mal. Não veja. Não vou nem ver, não vou nem olhar para cá. Preserve o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Quando escolhemos honrar, nós temos alguns benefícios. Mas quando nós escolhemos desonrar, nós também perdemos coisas. E isso precisa ser claro para nós. Em Marcos 6, do 1 ao 6, você não precisa abrir. É uma passagem bem conhecida. Mas eu gostaria que você se concentrasse um pouquinho. Marcos 6, 1 ao 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntaram. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhes disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Sabe aqui quando fala assim que encontraram tropeço nele, motivo de tropeço nele, significa que eles ficaram irritados.
ofendidos, indignados, começaram a desconfiar e abandonaram os ensinamentos. Por quê? Porque eles falaram, como pode fazer tudo isso? Nasceu aqui, se criou aqui. Até parece. Eu morava num bairro em Guarulhos que era considerado ter muita periculosidade. E às vezes você ouvia piadinhas. Pode vir alguma coisa boa daqui? Era isso que eles estavam fazendo com Jesus, queridos. Era isso. E aí a gente vê que um ambiente que não tem honra, ele não é um ambiente propício para a fé. A incredulidade parou. Começou na falta de honra. Veio a incredulidade porque eles abandonaram os ensinamentos. E aí Jesus não pôde fazer nada ali. Mas vamos pensar um outro cenário? Jesus chega, eles honram, eles recebem a palavra e eles saem com tudo o que eles precisavam. Precisamos sim analisar o nosso coração para ver se a nossa fé não está com dificuldade de ser operante porque está faltando honra. Aí nós alinhamos. Nós consertamos e nós seguimos. Cuidado para a familiaridade não fazer com que você caia na desonra. Não é porque é o seu amigo, não é porque é o seu pai, não é porque é o seu irmão, não é porque você está muito próximo que você vai ter motivo para desonrar as pessoas. Para tratar de qualquer jeito, para falar de qualquer jeito. Ao contrário, queridos, aí nós precisamos honrar ainda mais, porque você está mais perto, você tem mais oportunidades de fazer isso. Aleluia. O Carlos Júnior também diz, a falta de honra faz parte da cultura do diabo, para parar você. É um caminho para o diabo agir, queridos. Ele começa a plantar sementes, ok, você cata a visão dele, você começa a parar de honrar as pessoas. E daqui a pouco você está paralisado. Mas vamos pensar no contrário também. Que a honra é um caminho para acelerar as coisas na sua vida. Porque se a desonra te para, querido, a honra te faz correr. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu falei muito de honrarmos pessoas. Mas esse mesmo critério, essa mesma seriedade que nós precisamos honrar as pessoas aqui, nós precisamos honrar a palavra de Deus e Deus. Não é, como eu falei antes, porque tem alguém vendo. Não é, ninguém está vendo, eu posso fazer. Não, você não vai honrar o seu Deus. Você não vai honrar as orientações da palavra, porque não tem ninguém vendo. Thalita, eu não falei nada, fiquei de boca fechada, mas aqui dentro está cheio de rebeldia. Lembra que honra começa no coração? Você também nunca vai conseguir externar essa honra se não alterar o que está aqui dentro. A gente precisa passar o filtro, passar um scanner e a gente vê como está por dentro. Tem um exame que chama, acho que é PET scan, que é o nome do exame, que é realmente isso, é um scanner que te escaneia e vê tudo que está desalinhado no teu corpo. Hoje é o dia. Você vai passar o PET scan em você. E você vai ver se em algum momento você está falhando no princípio da honra. Ou mais, se você está acertando, mas onde dá para fazer ainda mais. Onde dá para melhorar. Onde a gente pode avançar e crescer no princípio da honra. Amém. Aleluia. Você pode se colocar de pé, querido. A cultura da honra, ela muda a nossa vida. Ela muda a perspectiva que nós olhamos as coisas. E ela ajuda a blindar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Porque nós sempre vamos ver as coisas pelo melhor prisma. Você vai se acostumar a ver pelo lado bom e não ver pelo lado ruim. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Pai, porque nós falamos um pouquinho sobre um princípio, Senhor, que é uma cultura no seu reino. E, Senhor, nós sabemos nos direcionar bem nesse reino. Nós não vamos andar, Senhor, perdidos, estando inseridos nesse reino, mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deixou a palavra que não nos deixa ser enganados, Pai.
Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos ensina todas as coisas que nós precisamos. E essa manhã, o Senhor está abrindo os nossos olhos, Pai, sobre pessoas que nós podemos mudar o nosso tratamento, situações que nós vamos agir de uma forma diferente. Sabe, Pai, passos que nós podemos dar além daquilo que nós temos feito. Obrigada, Pai, por uma ótica sendo totalmente desconstruída, sofismas caindo por terra, Pai. Obrigada pela sua palavra, Senhor, penetrando no nosso coração de um jeito que talvez ela ainda não tinha caído, Pai. Obrigada pela unção que temos aqui nessa manhã, Pai, que não vai nos deixar errar, Pai, não sem sabermos o que nós estamos fazendo. Eu sei que o Senhor mantém o seu livre-arbítrio, Pai, nas nossas vidas, mas todas as vezes nós vamos tomar uma atitude consciente. Nós não somos mais ignorantes quanto à honra, Pai. Em nome de Jesus, que nenhuma promessa do que está por vir, Pai, roube a importância daquilo que nós estamos vivendo hoje. Que nenhuma promessa, Senhor, daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida ou na vida de qualquer irmão meu, Senhor, tire a importância do presente, de nos submetermos agora, de seguirmos uma visão, Pai, de nos comprometermos com ela, Pai, e avançarmos juntos, Pai, como igreja local. Obrigada, Pai, por esse momento precioso que a nossa igreja tem vivido. E eu creio que esses princípios elementares, Senhor, vão ser bem estabelecidos e vão nos levar a lugares ainda maiores, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode, querido, continuar com seus olhos fechados, orar um pouco ao Senhor. Mas eu queria falar com você que nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A palavra fala que nós cremos no nosso coração, precisamos crer que Ele é o nosso Senhor, mas assim como a honra precisa ser falada. Então, se você crê que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, que Ele morreu para que você fosse salvo, mas você nunca fez uma oração confessando isso, essa manhã você tem essa oportunidade. E não deixe essa oportunidade passar. Não deixe para amanhã, porque nós estamos te oferecendo. Não é que você seja simplesmente um membro da Igreja Verbo da Vida, mas que você faça parte da família de Deus, que você seja inserido nesse reino, que essas regras passem a ser parte da sua vida também. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração essa manhã? Confessando Jesus como seu Senhor e Salvador? Se tiver, eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto para que eu veja. Se tiver alguém. Do mesmo modo, querido, se você já fez essa oração um dia, mas se distanciou dos caminhos do Senhor, não cabe a nós agora, querido, saber o que aconteceu. Nós não queremos, nós queremos você de volta. De volta à família de Deus. Se você deseja essa manhã fazer uma oração de reconciliação e voltar para casa, nós estamos de braços abertos, assim como o Senhor, para te receber. Tem alguém que gostaria de fazer oração? Se tiver, eu convido você para vir aqui à frente. Aleluia. E caso você já tenha aceitado Jesus, já esteja conectado com o Senhor, mas você ainda não foi batizado no Espírito Santo, você ainda não recebeu a oração de imposição de mãos, não fala em novas línguas, queridos, isso não é um acessório na vida cristã, isso é uma ferramenta importante para todo cristão. Então não deixe passar, não deixe aí o próximo culto, não, é hoje. Se tem alguém aqui que precisa ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você e você já vai sair daqui diferente. E caso você tenha vindo aqui, queridos, com uma dor, uma enfermidade, a cura é disponível para você. Jesus morreu para que nós fôssemos sarados. Nossa salvação veio de bônus à saúde divina. Você não vai sair daqui doente, ou com dor, ou com enfermidade, ou com diagnóstico.
vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Tem alguém que precisa de oração para cura? Se tiver, pode vindo. Enquanto as pessoas, se precisarem, vão vindo, nós vamos fazer uma oração. O Antônio, ele está com uma infecção no intestino. E o Antônio Carlos é uma oração, porque está com uma infecção nos rins. Ele tem uma tontura também, que não tem diagnóstico, e nós vamos orar. E esse quadro, queridos, vai ser revertido, em nome de Jesus. Pai, obrigada pela vida do Antônio. Obrigada, Pai, por infecção do intestino saindo, em nome de Jesus, Pai. Nós expulsamos toda a bactéria, Senhor, que tem causado essa infecção. O intestino do Antônio funcionando, Senhor, plenamente, como o Senhor fez para funcionar, Pai. Eu declaro, o Antônio não tem dor, ele não tem mais cólica intestinal, ele não sofre mais com isso. Antônio, você é sarado, do alto da cabeça às pontas dos pés, em nome de Jesus. Do mesmo modo, Senhor, o Antônio Carlos, nós declaramos cura na vida dele, toda infecção do rim, Pai, e tontura saindo, em nome de Jesus. Obrigada pelos rins funcionando, Pai, e independente daquilo que está causando essa tontura, sendo revertida essa manhã, em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, Pai, no corpo do Antônio Carlos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se sentar, querido. Aqui nós temos, como normalmente fazemos, duas indicações literárias muito boas. Muito boas. Se você tiver a oportunidade, você não deixa de passar no Verbo Shop e adquirir essas literaturas. Uma se chama Honra, Acima e Além, do Mark Hanks. Um livro muito bom, não é tão grosso, ó. Se você está iniciante aí, colocou lá como meta do ano iniciar na leitura, já temos uma boa opção. Esse aqui já é um pouquinho mais desafiador, mas é tão bom que você lê sem peso, que é A Recompensa da Honra, do Joe Beaver. Então você pode adquirir esses livros no nosso Verbo Shop. São bem em conta, são acessíveis. E aí a gente vai começar a dar um pouco menos de trabalho para o nosso pastor, amém? Vocês sabem que essa semana, na verdade ontem, foi aniversário do nosso pastorzão. Aleluia! E aí você já pode começar dando menos trabalho para ele, amém? É um bom presente para nós, como ovelhas, fazermos. Então vai lá, passe no Verbo Shop, pegue essa indicação. E eu queria chamar aqui nosso pastor, por favor.